O Sol é a fonte de energia que proporciona vida em todo o planeta Terra. Dele é que vem toda a energia que flui nos ecossistemas. A energia do Sol aquece a atmosfera e as águas dos oceanos. As águas evaporam e ficam em estado gasoso na atmosfera. Com a atmosfera aquecida pelo Sol, surgem os ventos, criando a movimentação das massas de ar. Com o deslocamento dessas massas de ar, as águas presentes nela também se deslocam. Ao chegarem no continente, no alto das serras, essas massas de ar carregadas de água se resfriam e a água que estava em estado gasoso passa para o estado líquido. É a chuva. A chuva é um fenômeno natural que proporciona o surgimento e a manutenção dos nossos rios. De toda a água que cai no continente sob forma de chuva, parte dela evapora e volta novamente para a atmosfera. Parte escoa pela superfície e uma parte fica retida na vegetação ou se infiltra no solo. A água é reservada no solo, que por sua vez abastece os rios e nascentes. Essa água começa a escorrer sobre o solo e se junta com águas de outras nascentes. Os córregos se juntam com outros e formam os rios. Os rios se juntam com outros rios e formam rios cada vez maiores, até que as águas desses rios se encontram com as águas do mar. Este documentário tem exatamente o propósito de contar essa história. Do alto da serra até o encontro do rio com o mar. Qual é o caminho que as águas da bacia hidrográfica do Rio dos Rios realizam até se encontrar com o mar? O caminho das águas inicia-se no Altíssimo do Caledônia, maciço de granito do município de Nova Friburgo, que eleva-se a 2.257 metros acima do nível do mar. É o segundo ponto mais alto da Serra do Mar. Nesta montanha existe um ecossistema especial, com fauna e flora rara adaptada ao peculiar clima existente no alto dessas montanhas. Esse ecossistema é chamado de campo de altitude. O Caledônia é o divisor de águas de duas bacias hidrográficas. Uma onde as águas correm em direção à Baía de Guanabara, através do município de Cachoeiras de Macacu. E outra onde as águas correm para dentro do continente, em direção ao Rio Paraíba do Sul. Contaremos a história das águas da bacia hidrográfica denominada Bacia do Rio dos Rios. O estado do Rio de Janeiro está dividido em 9 regiões. Dentre elas, existe a região hidrográfica 7, denominada Rio dos Rios, onde estão inseridos 12 municípios fluminenses. O Rio Grande, que nasce em Nova Friburgo, juntamente com o Rio Negro, que nasce em Duas Barras, são os principais rios formadores desta região hidrográfica do Rio dos Rios. O Rio dos Rios é formado pelo encontro do Rio Grande com o Rio Negro. A partir dessa união, o rio passa a ser chamado de Rio dos Rios, até se encontrar com o Rio Paraíba do Sul. Portanto, para contar a história das águas do Rio dos Rios, temos que contar a história das águas do Rio Grande e do Rio Negro. Iniciamos do Alto do Caledônia, onde podemos visualizar todo o Vale de São Lourenço, região onde localiza-se a nascente do Rio Grande. De lá, também é possível ver o Vale do Rio Bengalas, que é um importante afluente do Rio Grande. O Vale de São Lourenço, no município de Nova Friburgo, é uma região de uma beleza extraordinária. A bacia possui suas cabeceiras protegidas por exuberantes florestas rasgadas, por maciços de granito, característicos dessa região montanhosa. E é nesta região espetacular que nascem as águas do Rio Grande.
Toda esta região de cabeceira está protegida pela Unidade de Proteção Integral do Parque Estadual dos Três Picos, que é gerenciada pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA. O Vale de São Lourenço tem como moldura, de um lado, o Caledônia e do outro, os Três Picos, formando um cenário único e magnífico. A presença abundante de florestas na cabeceira dessa bacia proporciona a produção de uma água límpida e de qualidade extraordinária. As florestas dessas serras são realmente fábricas de água, pois proporcionam a retenção da água da chuva que infiltram no solo e depois são lentamente liberadas. Após saírem das matas, as águas do Rio Grande passam a ser o recurso natural fundamental nesta atividade econômica, gerando emprego, renda, riqueza e cultura. É através dela que se produz alimento para o homem. A atividade agrícola apresenta tamanha importância que existe na região uma unidade do Ceasa localizada em Conquista. Essa central comercializa no atacado a produção agrícola de Nova Friburgo, Teresópolis, Sumidouro e de alguns municípios do centro-norte fluminense. Apesar da região possuir o predomínio da produção agrícola, não são apenas essas culturas que têm a dependência da água nas suas atividades. Também existe na região a pecuária leiteira, bovina e caprina, a truticultura, entre outras, também produzindo alimentos a partir da água. Outra atividade econômica que recentemente vem crescendo muito e também está relacionada com a água e com o cenário exuberante da região é o turismo. Existem diversas modalidades como o ecoturismo, de aventura, o turismo rural, o montanhismo, o pedagógico, entre outros. O potencial desta atividade na região é enorme e com ótimas perspectivas de crescimento. Com o avanço tecnológico da agricultura nas últimas décadas, a utilização da água passou a ser realizada de forma mais intensa. Aumentou-se e muito o acesso a bombas e a tubulações para irrigação. Ou seja, a agricultura passou a utilizar mais água. Além de consumir mais água, a atividade também passou a comprometer a qualidade da água com a utilização intensa dos agrotóxicos e fertilizantes químicos. O aumento do uso da água está relacionado com o aumento da utilização da irrigação nas lavouras. Com o uso cada vez mais intensivo da água na região, os córregos vão diminuindo de volume e os poços de água subterrânea ficam cada vez mais fundos. Outro grave problema na região é a utilização intensa de agroquímicos, que são os agrotóxicos e fertilizantes artificiais. Os agrotóxicos, como inseticidas e herbicidas, por serem venenosos, promovem danos ao ecossistema e à saúde do ambiente e, consequentemente, também à saúde do homem do campo e da cidade. Além disso, incorporam essas substâncias nocivas na água que mais cedo ou mais tarde irão estar nos rios. Já os fertilizantes químicos enriquecem artificialmente o solo com muitos nutrientes. As águas das chuvas carregam esses nutrientes para cursos de água até que se acumulam em ecossistemas aquáticos de lagos, provocando o fenômeno de eutrofização que degrada a qualidade da água, alterando completamente a vida daquele ecossistema. Pesquisadores e agrônomos apontam que o uso indiscriminado desses fertilizantes promovem a salinização do solo e compromete definitivamente o seu uso na agricultura. É importante frisar que o homem do campo está, na verdade, aprisionado por um sistema comercial que envolve a tríade: sementes, fertilizantes e agrotóxicos. E ele não tem a menor condição de fugir dessa prisão sem a participação mais consciente da população urbana, que é a grande consumidora do alimento produzido nessas condições. É preciso despertar nas mentes e nos corações urbanos a necessidade de exigir saúde em todos os seus aspectos, principalmente nos relacionados com a qualidade do alimento que ele ingere, da qualidade do ambiente que ele vive
e da qualidade da água e, por consequência, da qualidade de vida que ele tem. O Rio Grande, após drenar toda a região produtora de hortaliças, tem suas águas captadas para outro uso fundamental na nossa sociedade: o abastecimento urbano. As águas do Rio Grande são captadas na localidade de Rio Grande de Cima e tratadas na maior estação de tratamento de águas de Nova Friburgo. E de lá, por gravidade, as águas são distribuídas para cerca de 60% da população urbana de Nova Friburgo. Nova Friburgo tem como marco de sua fundação a imigração suíça, chegando à região entre o final de 1819 e início de 1820. É o município com a maior população desta região hidrográfica, com 185.381 habitantes distribuídos em uma extensão territorial de 933.414 km². Uma parte de seu território está na região hidrográfica do Rio dos Rios e a outra parte na região hidrográfica do Rio Macaé e das Ostras. O município possui uma atividade econômica vigorosa, onde destacam-se o setor do comércio e serviços, o setor industrial, representado principalmente pelas indústrias têxtil e metalúrgica, e o outro setor, agropecuário, representado principalmente pela produção de verduras e legumes. Possui grande potencial para o turismo e o seu índice de desenvolvimento humano apresenta-se em nível alto, com o valor de 0,745, o maior desta região hidrográfica. A maior parte da população urbana de Nova Friburgo está na bacia hidrográfica de um importante afluente do Rio Grande, o Rio Bengalas. O Rio Bengalas é formado pelo encontro das águas dos rios Cônego e Santo Antônio, que nascem no maciço do Caledônia e se encontram no centro da cidade, no Paissandu. O Rio Bengalas possui uma grande importância por ser em sua bacia hidrográfica que se encontra a maior área urbana da bacia do Rio dos Rios. As águas deste rio, ao passar por Nova Friburgo, recebem uma carga orgânica decorrente do despejo de esgoto. É bom destacar que o despejo de esgoto era bem mais intenso até o ano de 2010, época que a totalidade do esgoto produzido era lançado diretamente no rio. Mas após grandes investimentos para a implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgoto realizado na última década, o cenário melhorou muito. Atualmente, Nova Friburgo consegue tratar 82,8% do esgoto produzido em sua área urbana. Outro aspecto presente na área urbana do município de Nova Friburgo, que não é exclusivamente desta cidade, muito pelo contrário, está presente em todas as cidades do Brasil, é o completo desrespeito em relação aos limites de área de uso dos rios. Há um desrespeito total nas áreas de preservação permanentes, as APPs. Esse desrespeito fica evidente com a constatação das construções quase dentro do leito do rio. É necessário que a sociedade entenda que os rios não são simples calhas para a passagem de água. Os rios têm como áreas de seus domínios a área do leito e as áreas de inundação, que também fazem parte do rio. O rio é, na verdade, um complexo sistema biogeoquímico e a falta de respeito ocupando as áreas de inundação é uma das principais causas de enchentes que assolam as áreas urbanas das cidades brasileiras. Além, é claro, de provocar profundas alterações nas relações biológicas, nas relações hidrológicas e nas relações químicas presentes neste ecossistema aquático. Após sair da área urbana de Nova Friburgo, as águas do Rio Bengalas vão em direção ao município de Bom Jardim, e no limite destes municípios, ele se encontra com o Rio Grande. Depois de passar por quase toda a área urbana de Bom Jardim, as águas do Rio Grande sofrem uma importante obstrução humana. É a pequena central hidroelétrica PCH Santo Antônio. É uma dentre 4 instaladas no leito do Rio Grande, transformando o rio em uma escada onde cada PCH são os degraus.
Além destas, constam no estudo de inventário hidrelétrico da Bacia do Rio Grande outras 8 PCHs. Estas PCHs são responsáveis pela geração de energia elétrica que utilizamos em nossas casas, nas fábricas, nos hospitais, prédios públicos, entre outros. Enfim, a sociedade em geral demanda energia elétrica. E essas PCHs são uma das formas de geração de eletricidade para atender às demandas de nossas cidades. No Brasil, a maior parte da matriz energética é hidroelétrica, ou seja, gerada pela água dos rios, e as águas do Rio Grande também são utilizadas para isso. A geração de energia, além de promover as bases logísticas para o desenvolvimento econômico, geram também impostos. Se por um lado estas PCHs produzem eletricidade e ao usufruirmos dela obtemos conforto, bem-estar e capacidade produtiva, entre outros benefícios, por outro lado, as PCHs são intervenções humanas que provocam grande impacto ambiental. Ao construir uma barragem onde as águas do rio ficam represadas para poder gerar energia, modificações importantes acontecem na dinâmica da água do rio. Isto ocorre porque organismos que antes viviam no ambiente de corredeira não conseguem mais viver no novo ambiente de águas paradas. Por outro lado, organismos que vivem em ambiente de água parada começam a surgir, alterando assim as relações ecológicas estabelecidas naquele rio. Se antes eram rios com corredeiras que carreavam os nutrientes e sedimentos presentes na água, hoje são grandes lagos que acabam promovendo um armazenamento destes nutrientes e sedimentos nos reservatórios da barragem. Consequentemente, esses nutrientes e sedimentos não cumprem sua função ecológica após a barragem. Causam impacto no ecossistema, tanto a jusante da PCH pela ausência da chegada dos sedimentos, quanto a montante com o acúmulo dos mesmos. Antes de chegar no reservatório, as águas passam por toda a região agrícola de Nova Friburgo, onde grandes quantidades de fertilizantes são utilizadas. Lembremos que antes de chegar no reservatório, as águas passam pelas áreas urbanas de Nova Friburgo e de Bom Jardim, onde grande quantidade de esgoto é despejada. E o esgoto é também um poderoso fertilizante, pois tem muitos nutrientes. Todo esse nutriente, chegando ao lago das PCHs, que antes era um ambiente de corredeira e transportava o nutriente rio abaixo, agora é um ambiente de represamento, que retém este nutriente. Isto cria um ambiente incrivelmente favorável para o crescimento das macrófitas, as plantas aquáticas, que têm uma explosão populacional ao ponto de ocupar completamente a superfície do lago da barragem. Ao ocupar toda a superfície do lago, essas plantas aquáticas impedem a penetração da luz do sol nas águas. Consequentemente, os organismos presentes na água, responsáveis pela fotossíntese, que são os fitoplânctons, não a realizam. A fotossíntese produz oxigênio que fica disponível na água. Como não há fotossíntese, o oxigênio diminui drasticamente nessas águas e os animais que dependem dele para respirar têm sua sobrevivência comprometida. Além disso, a própria macrófita, quando morre, começa a se decompor, passa a ser outro fator importante na redução do oxigênio dissolvido na água. Nesta região hidrográfica do Rio dos Rios, onde estão os municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco e São Sebastião do Alto, é muito comum encontrar grandes vales completamente desprovidos de floresta e com graves sinais de erosão. Historicamente, esta alteração da paisagem aconteceu com a substituição das florestas pelo plantio do café no século XIX. Com o declínio do café, a pecuária leiteira e de corte ocupou o espaço na economia regional. Como resultado de quase 5 décadas de cultivo intenso do café e transformação da paisagem, verifica-se que quanto mais se avança rio abaixo, menor é a presença de cobertura florestal. As queimadas contribuíram e ainda são responsáveis por este processo. E com os vales completamente sem cobertura florestal, o impacto das chuvas se faz presente como cicatrizes profundas.
Através do escoamento superficial da água da chuva, parte do solo é carreado junto com as águas da chuva e vão, inevitavelmente, serem levadas para o leito dos rios no fundo dos vales, e o assoreamento é inevitável. Os dois rios irmãos demarcam o limite de São Sebastião do Alto até que se encontram na localidade de Guarani. O encontro dos rios Negro e Grande é onde há a formação do Rio dos Rios, que dá o nome a toda essa região hidrográfica. Esta região é um importante local para a população de peixes na bacia hidrográfica. O Rio dos Rios segue em direção à localidade de Cambiasca e depois Colônia, ambas pertencentes ao município de São Fidélis. Assim como nas regiões descritas anteriormente, essas localidades também têm grande atividade agrícola e pecuária. As águas do Rio dos Rios descem até que se encontram com o maior rio da região, o Paraíba do Sul. É um rio nacional, pois sua bacia hidrográfica drena as águas de 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No ponto em que as águas do Rio dos Rios se encontram com as águas do Paraíba do Sul, marca o limite da região hidrográfica do Rio dos Rios. Compreende a região do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, que abrange 12 municípios como Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Trajano de Moraes, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, Carmo, Itaocara, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e São Fidélis. No Paraíba do Sul, é possível ver a imensidão da degradação gerada ao longo de toda a sua bacia. Imagine que no passado foi navegável, existindo inclusive um porto. As águas seguem, finalmente, ao final de sua jornada. Localidade denominada Atafona, que o rio Paraíba do Sul se encontra com as águas do mar. Depois de percorrer centenas de quilômetros, de passar por regiões preservadas e poluídas, de ser utilizada em uma fábrica ou como bebida para pessoas, de receber cargas e mais cargas de esgoto e outros poluentes, enfim, essa água se mistura com a água salgada do mar. E é justamente nesse ponto do encontro da água doce com a água salgada que um dos aspectos mais dramáticos da bacia hidrográfica acontece. Há décadas, a região de Atafona sofre com o avanço do mar. Entre as causas mais importantes, destacam-se o regime de ventos e de ondas, a contenção de sedimentos nos barramentos ao longo do rio Paraíba do Sul, a regularização da vazão do rio, a sua descarga no Oceano Atlântico e o crescente assoreamento do rio Paraíba do Sul. O braço mar avança sobre o braço do rio, que perde suas forças por causa da diminuição de sua vazão. Com o avanço do mar dentro da calha do rio, a água do rio passa a ficar salgada e, nessas condições, sua captação para o abastecimento público fica completamente comprometida. Outra consequência devastadora desse avanço da água salina é que ela acaba promovendo um processo de salinização do solo. E com o solo salinizado, não é possível produzir nada. Nessa viagem, onde acompanhamos o caminho percorrido pelas nossas águas, do alto das serras de Nova Friburgo até a sua chegada ao mar em Atafona, foi possível verificar que ela é utilizada para os mais diversos usos: agricultura, indústria, agropecuária, pesca, saneamento, geração de energia e lazer, e é ainda necessário assegurar as condições mínimas para a sobrevivência dos organismos que vivem nela, ou seja, o ecossistema fluvial. Se nós humanos não sobrevivemos sem água, é possível afirmar que também não comeríamos nada se não tivermos água para produzi-los. Portanto, a água pode ser vista como aspecto de segurança alimentar relacionada à produção dos alimentos desta região e de outras.
A água é simplesmente um recurso natural fundamental para a sobrevivência das pessoas, da produção de alimentos, da produção industrial, da produção de energia, enfim, da geração de emprego, renda, saúde e bem-estar. Foi possível verificar que a água representa potencial de desenvolvimento econômico-social, pois não haverá investimento se não existir disponibilidade de água para ser utilizada nesses setores econômicos. Diante dessa constatação, é pura ignorância da sociedade não utilizar esse recurso natural de forma racional. Pior ainda, é pura estupidez ter uma sociedade que destrói a qualidade das suas águas com o lançamento de poluentes sem a menor preocupação dos impactos gerados por estas ações rio abaixo. Mas também não podemos ser ingênuos de imaginar que não haverá impacto sobre os nossos rios com os diversos usos da água em nossa sociedade. Quando falamos de recursos hídricos, a visão não pode estar confinada aos limites políticos dos municípios ou estados, pois a água não respeita esses limites. Nessa jornada das águas, podemos verificar que uma ação em determinado local gerará impacto em outra região, ou seja, há necessidade de termos uma visão integrada de toda a bacia hidrográfica, de modo que as suas águas sejam utilizadas com sabedoria e responsabilidade. Mas como poderíamos reunir tantos interesses diversos? Empresas de saneamento, fábricas, geradores de energia, agricultores, pecuaristas, colônia de pescadores, instituições municipais, estaduais e federais e a sociedade civil em geral. Cada um tem seus interesses específicos com relação à água, e muitas vezes os interesses são conflitantes. A solução veio com a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei Federal número 9433 de 1997. Ela instituiu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que tem como um de seus componentes um órgão colegiado com competência deliberativa para as questões de gestão dos recursos hídricos. O nome desse colegiado é Comitê de Bacia Hidrográfica. Ao percorrermos o caminho realizado pelas águas que correm nos rios de nossas cidades, descobrimos que elas são o puro reflexo de como a sociedade trata o espaço que ocupa. E se você não está satisfeito com o que vê nos rios de sua cidade, mãos à obra. Procure o Comitê da Bacia Hidrográfica de sua região hidrográfica e comece a trabalhar para modificar as condições que lhe traga insatisfação através de sua participação nestes colegiados. Se o que falta é um convite, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios espera por você em sua próxima reunião.